Estamos ao vivo? E aí, gente? E aí? Vamos nessa. Vai aí, aperta o like aí. Não vou ficar pedindo isso não, escreve na tela pra mim pra apertar o like. Beijão pra todo mundo aí que é do QGR. Beijão pra todo mundo do Piorano, dos 12K. Essa live aqui é a live que eu vou parar de falar de Deus, né? Não vou falar mais dele. A primeira coisa que eu quero te falar sobre isso é que tem uma figura no mundo, você vai ouvir pela primeira vez agora, no mundo espiritual, chamado de enteado. Tem os filhos e tem os enteados. Você vai perceber que os enteados, eles não deixam os filhos governarem de forma nenhuma. Os enteados, eles que se intitulam disso, porque eles não aceitam de forma nenhuma ser chamados de filhos. E eles vão perseguir os que são filhos. E eu resolvi rasgar meu coração e tratar esse assunto aqui. Tenho visto aí pastores muito importantes, inclusive padres e bispos aí falando do meu nome. E eu vou abrir o jogo aqui para vocês. E eu realmente não vou falar mais de Deus a partir de hoje. Porque Jesus, ele é um cara muito legal. Só que o fã-clube dele é terrível. Na Idade Média, nós tivemos casos aí de pelo menos mais de 100 pessoas que foram assassinadas por conta de heresia. E essas pessoas falavam o que queimava no coração delas, mas a igreja não aceitava. Você sabe o que aconteceu também? A religião, embasada na ignorância e não na sabedoria, criou um monstro. Sabe que monstro? Os cientistas mais renomados do mundo, na idade mais explosiva do conhecimento, eles eram todos da igreja, praticamente todos. E eles começavam a falar assim, ó, Nicolau Copérnico, ele falava, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Aí a igreja falava, você está errado, você tem que calar a boca, você não pode falar isso. Até que ele foge disso, descobre e depois todo mundo fala, nossa, ele é o cara. Joana d'Arc, por exemplo, ela foi uma grande revolucionária na Europa. A igreja perseguiu ela, matou ela, em 1431. Depois, em 1920, a mesma igreja vai lá e canoniza a pessoa. Pablo, por que a igreja parou de matar as pessoas? É porque as leis foram se aprimorando, as pessoas foram fingindo que está tudo bem. Mas hoje tem uma coisa chamada cancelamento social. E o mundo que usa isso hoje aprendeu isso com a igreja. Quando alguém é diferente, eu quero te dar uma sugestão. Ouse ser diferente dos outros. Ouse ser único. Ouse pensar, ouse fazer pergunta. O rótulo é igual de todo mundo, esse é rebelde. Começa a olhar o porquê que Darwin virou o inimigo de Deus. Ele era da igreja anglicana, para você ter uma noção. Começou a ficar revoltado com Deus. Ele achou que Deus não podia tirar nenhum ente dele, familiar, que ele perdeu. Ele foi ficando enfurecido com uma coisa chamada hipocrisia, que é o que mais tem no mundo religioso. E aí, uma das maiores mentes do mundo, que poderia ter sido um grande missionário, que poderia ter sido um grande avivalista, um grande pregador, o que fez? Ele pegou essa ira dentro do coração dele e transformou no inimigo de Deus e fez uma raça de gente odiar Deus. Você sabe o que a igreja fez? A igreja criou o maior monstro, a maior religião de todos os tempos. A religião tem esse poder. Então, a religião chamada ciência. E esses caras têm raiva de Deus, têm raiva da Bíblia, tudo por causa desses enteados. E aí você começa a estudar, por exemplo, Karl Marx. Quantas pessoas, sem entender, entregam a vida nesses movimentos, igual de Karl Marx, de Engels, de Antônio Gramsci. Tudo por quê? Karl Marx se rebela contra o pai. Pai é um religioso. Uma coisa triste que você tem que saber, você olha para a vida de Adolf Hitler. Hitler se levanta contra o próprio pai. Mesma coisa, religioso. Os religiosos, eles não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem a liberdade. É por isso que eles querem controlar as pessoas. Só que não sai de graça controlar as pessoas. Elas querem controlar as pessoas de tal forma que esses controles, isso vai gerando uma mola dentro da pessoa, e essa pessoa vai sentindo pressionada, chega uma hora que ela estoura. Só que ela, de forma antagônica, ela não estoura para o bem, ela estoura contra aquilo que estão ensinando. Porque a mensagem que está por trás é correta. Só que a mãozinha de ferro, de barro na verdade, que pressiona a mola de ferro, não suporta a mola. Aí estoura tudo. Se você pegar quantas pessoas foram aniquiladas, canceladas, assassinadas, tudo em nome da religião. A Pablo agora acordou, vai falar mal da igreja católica. Não, vamos começar a falar da igreja judia, dos judeus. Quem foi as pessoas, quais foram as pessoas que mataram Jesus? Os caras da religião dele. Mas Jesus é muito diferente, como é que ele cura no sábado? Mas por acaso o sábado vale mais do que a vida de uma pessoa? E aí perseguiam, porque Jesus era diferente. Só porque aqueles mané daquela época não sabiam interpretar a escritura, não entendiam os 300 sinais da volta de Jesus, olhou, Jesus é muito diferente de nós.
Sabe o que na verdade eles estavam preocupados? Não era com o Messias ou se era do diabo. Eles estavam preocupados que ninguém queria ir na sinagoga. Eles estavam preocupados com a fama de Jesus. Eles estavam preocupados o tempo todo. Era o tanto que as crianças amavam Jesus, os idosos, os doentes, todos amavam Jesus. Eles não estavam preocupados com o que Jesus fazia. Eles ficavam loucos, porque ao sentar numa mesa, alguém falava, Jesus. Se eles estivessem respondendo uma pergunta para alguém na sinagoga, alguém perguntava, mas e Jesus? Tudo era Jesus. O mais interessante é que essa igreja dos judeus mataram milhares em nome da religião. A igreja católica matou centenas de pessoas. Muitas a gente nem vai descobrir na vida. Ortodoxa, romana, anglicana, os cambal. A igreja evangélica ela não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual. Mata elas no seu propósito. Porque ninguém pode ficar mais famoso do que uma denominação. É uma morte suculenta, silenciosa, e o diabo ama isso. Eu, Pablo Marçal, cansei. Hoje é o dia do meu basta. Eu não vou ficar mais lendo mais nenhuma história sobre avivamento. Eu descobri que eu sou avivalista. Eu descobri que cada crente é um ministro, cada crente é um influenciador, cada crente é um avivalista, pessoalmente falando. E se a terra acabar agora e sobrar só um cristão, ele é o suficiente para arregaçar com a terra em um ano. Quando pessoas são libertas da religiosidade, elas conseguem um grupo de 12 abalar a terra. Mas hoje tem 1,8 bilhão de cristãos que não fazem cócegas, são piadas. Tudo por quê? Porque eles não entendem o Senhor, eles não entendem de liberdade, eles amam as suas reputações. Vocês que estão chegando das televisãozinhas aí, manda pro Tadeu Schmidt colocar a música Faz Chover pra mim, porque eu saí em 3 reportagens ao mesmo tempo, na Band, na Record e na Globo. Tá bom? Quem marca 3 gols no final de semana pode pedir música. Faz Chover do Fernandinho. Por que as pessoas vão revirar seu passado? Porque é terrível ver você governar no presente. E a parada é muito simples. Quando você entender o que você foi chamado, quando você ouvir a voz de alguém que clama, que apregoa, que vive a liberdade, seu coração vai disparar. Uma coisa eu te dou de garantia. Se eu fosse pobre, não tivesse poder nem fama, ninguém ia falar mal de mim. Era assim no passado. Mas o problema é o seguinte. Ninguém falava de Jesus antes dos 30 anos. Ninguém. Absolutamente. Quando deu 30 anos, que é a idade do ministério judaico, Jesus começou a tocar o terror na terra. Ninguém suportava. É terrível. O que eu quero que você entenda é que existem irmãos. E eu sei que todo dia alguém manda um vídeo. O pastor muito considerado está falando de você. Você sabe por que ele está falando de mim? O nível de revelação dele é baixo. Quem tem nível de revelação baixo sempre vai falar de alguém que está acima dele. Sempre. Eu também já fui assim. Na terra a maioria das pessoas são as não salvas. Fica tranquilo, você está indo para o inferno. Por enquanto. Seu passaporte foi carimbado para Adão. Lá em Romanos está escrito, todos os pecados e destruídos estão na glória de Deus. Está lá carimbado. Mas se um sangue bater no passaporte, que é o visto, você vai para a eternidade. Está salvo. Grupo 2, os salvos. E aí o que tem esses salvos? Essa aqui é a lista de pessoas executadas por heresia. Olha o tamanho dessa lista. Tira aqui para mim esse flip chart, por favor. Todas essas pessoas aqui, me perdoe os católicos, isso aqui é história. E a verdade, ela dói. Isso é um problema seu. Todas essas pessoas foram queimadas vivas, foram colocadas de cabeça para baixo em cruz, decapitadas. Estão todas aqui, os nomes delas. Tudo por causa dessa palavra aqui, ó. Heresia. Qual que é a discussão hoje da igreja? A discussão tola. Você é arminiano ou você é calvinista? Não estou nem aí para nenhum dos dois. E não achei eles na palavra. Isso é dicotomia. Dicotomia é para dividir sempre 2 grupos e os 2 ficarem brigando entre si. Quando eu estudei teologia, eu me perguntava, você é isso ou aquilo? Eu falava, o fundamento é Cristo. Eu não quero saber dessa linha teológica. Teo é Deus. Logia é estudo. Estudo sobre Deus. Eu não quero saber o que um acha. Se eu sou dessa turma, da outra. Só que essa palavra aqui, ela pesa por séculos. Heresia. Se você quiser anotar, heresia significa novidade. Você sabe o que é o mais interessante? Tenho muito respeito pela igreja católica e nada vai mudar. Nem essas barbáries que foram feitas vai mudar o respeito que eu tenho. Porque por mais que você erre, por mais que você peque, o Senhor ainda está com você. Você tem que saber disso. Mas uma coisa você tem que saber. A igreja evangélica sempre acusou a igreja católica de religiosidade. Mas é muito mais religiosa que a igreja católica. Você tem que saber que a estrutura da igreja católica é em cima do povo judeu, que é muito religioso. Eles vão cortar um queijo e uma carne, eles não usam a mesma faca. Você tem que entender que seus costumes, eles não têm que ser teto sobre a cabeça das pessoas, esses costumes têm que ser piso. O mais interessante é que a maioria dessas pessoas aqui, ó, elas estavam fazendo bem, mas foi diferente daquilo que a igreja pensava naquela época. A igreja muda o tempo inteiro, a igreja não é fixa. As revelações que alguém tinha em 1300 tem nada a ver com o que tem hoje. Você que é católico, você tem que perguntar para o seu padre, tá? A Bíblia não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar na igreja católica é a interpretação de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e grandes nomes lá do passado. E ai de você se você questionar o que eles estão falando. Eu, enquanto teólogo, posso falar uma coisa. O teólogo que eu mais respeito no mundo é católico.
Não tem nenhuma cólera aqui contra religião nenhuma. Inclusive tem 6.000 usando a Bíblia como base. Mas aí está um grande lance. Por que todo mundo morre de medo de pensar? Tem um processo que um médico português, ele ganhou até um prêmio Nobel, em 1949. Ele criou um negócio chamado lobotomia. Ele vinha com um prego enfiado bem aqui, ó, acima da glândula lacrimal, no centro aqui da cabeça, furava o lobo central, pré-frontal, e ele colocava uma divisão nos dois com esse prego, um prego desse tamanho. Pessoas que davam trabalho, tinha esquizofrenia, tinha um monte de coisa, como não tinha remédio, ele criou essa técnica, ele furava bem aqui, e foi assim, disseminado mundialmente a lobotomia. A pessoa às vezes estava agressiva, descontrolada, ele fazia só esse furo. A pessoa ficava calma. A própria irmã de um presidente americano, salvo engano, John Kennedy, passou por isso. Eles furavam a pessoa e a pessoa ficava tranquila. E aí depois que começaram a vir os remédios e crescer a psiquiatria, o que aconteceu?